Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Espero que não reparem os meus olhos um pouco inchados, é que eu acabei de acordar, tive uma ótima noite de sono, uma noite bem friazinha aqui na região onde eu moro. E aí a gente geralmente, quando acaba de acordar assim, a gente costuma estar um pouco inchado, né? E é uma situação normal para cada um de nós. E eu estava pensando aqui num tempo passado em que eu trabalhei em uma empresa metalúrgica que existe aqui próximo da região. É uma empresa que, quando eu estava entrando na minha juventude, eu fiz um curso nessa empresa de operação de máquinas, e esse curso durou 1 ano e meio, e logo em seguida essa empresa me chamou para poder fazer uma entrevista para ver se eu me adaptaria ou entraria dentro dos padrões que ela impõe para poder trabalhar dentro dela. Ela me convidou, né, para poder fazer essa entrevista, e dentro dessa entrevista ela expôs a política dela, expôs como ela gostaria que seus funcionários se comportassem dentro da empresa. E ela expôs algumas regras, entre elas nós conhecemos muitas delas, que é não poder ter relacionamento dentro da empresa, relacionamentos com pessoas devem acontecer fora fora da empresa, né? Na área externa da empresa, ou seja, quer namorar, quer ter uma paquera com alguém, que seja fora da empresa, não lá dentro, porque lá dentro é um ambiente de trabalho. Situações também de não usurpar daquilo que a empresa tem, como os materiais lá, papel, folha, caneta. O que é da empresa é para ser usado dentro da empresa, não é para pegar e levar para casa. Então isso é considerado furto, roubo, seja o que for, é considerado usurpar daquilo que não te pertence. E entre tantas outras regras que nós conhecemos muito bem, que a maioria das empresas pregam, para que nós possamos respeitar aquilo que ela espera de nós, e assim nos contratar e nos dar um emprego, uma oportunidade de poder alimentar a nossa família. O emprego, é claro que é uma troca de favor. Você dá a sua mão de obra em troca de dinheiro. O dinheiro é para você usar para poder sustentar a sua família, dar conforto a você mesmo e os seus familiares. E a sua mão de obra é para poder dar continuidade nos processos de trabalho que aquela empresa precisa para poder também continuar ganhando dinheiro e assim te devolver da mesma forma. Porém, durante esse intervalo de tempo que eu trabalhei nessa empresa, eu trabalhei lá 16 anos. Eu conheci algumas pessoas e me relacionei com algumas. Entre elas, eu tive a oportunidade de fazer uma amizade muito grande, e essa amizade perdurou durante algum tempo. Porém, esse rapaz no qual eu estava fazendo uma grande amizade com ele, acabou cometendo um deslize dentro das regras da empresa. Ele começou a se relacionar com alguém dentro da empresa, e isso acabou sendo pego e acabou sendo descoberto. Primeiro porque a moça contou o que estava acontecendo, porque ele não queria desfazer do seu casamento para poder se relacionar com ela. Ele era casado e tinha um relacionamento extraconjugal com essa garota que trabalhava lá dentro também. E com isso, ele acabou, a gerência acabou descobrindo e acabou desligando ele, e com o tempo também acabou desligando a moça da empresa, porque é uma situação bem desconfortável para a empresa, onde perde a confiança no funcionário, porque as regras cabiam para os dois. Ele desrespeitou uma regra que foi imposta no contrato de trabalho, e ela também descumpriu uma regra que foi imposta dentro do contrato de trabalho. Então os dois acabaram perdendo o emprego porque não respeitaram as leis que a empresa impôs aos dois. Ali os dois estavam errados. E a nossa primeira leitura de hoje vem nos falar exatamente sobre isso. Sobre homens que desrespeitaram as leis de Deus. Quando nós descumprimos as leis dos homens, nós sofremos as punições da mesma forma.
Assim como esses dois sofreram as suas leis, que foram mandados embora da empresa sem receber o direito de continuar trabalhando ali, recebendo seu salário para o sustento da casa, Deus também irá nos punir da mesma forma. A punição que Deus nos dá é por causa da nossa desobediência, por não respeitarmos as leis de Deus. E a punição de Deus é afastar de cada um de nós. Deus não irá atacar ninguém fazendo maldades, destruindo ou matando ninguém. Ele irá se afastar de nós. E se afastando de nós, nós não teremos a sua proteção. E assim nós estaremos livres e libertos para servir Satanás. E Satanás irá fazer o que quiser de nós. E é por isso que muitas pessoas estão, às vezes, na dificuldade, na sarjeta, porque não respeitam as regras de Deus. E Deus acaba os abandonando. Nós vemos a situação desse rapaz que hoje eu ainda o conheço e ele passa por sérias dificuldades. Não tem onde morar, a sua esposa o largou, tem filhos para poder ainda sustentar durante a sua vida. Creio que talvez não continue pagando pensão mais, mas até pouco tempo atrás ele ainda pagava pensão para seus filhos e não tinha um emprego, estava desempregado. Ou seja, quando nós cometemos pecado, assim como ele cometeu de ter um relacionamento extraconjugal, Deus o abandonou. E abandonando, ele não terá como conquistar mais coisas durante a sua trajetória de vida, porque Deus não será o seu braço forte, não será o seu guia, mas sim Satanás, que vai querer que ele vá procurar vícios, bebidas, se afundar cada vez mais nos seus problemas, que se iniciaram no pecado. Por ele trair a sua esposa, ele acabou entrando numa vida de pecados e foi só piorando as coisas. E assim, hoje acaba colhendo frutos dos pecados que cometeu e continua se aprofundando ainda mais nesses pecados. Nós somos convidados a nos afastar desse tipo de coisa, desse tipo de situação. Não podemos iniciar um pecado, porque depois nós nos enrolaremos todos neles. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Salmo responsorial de hoje. Vossa mão nos ajude, ouve-nos, Senhor. Este é o refrão do nosso Salmo responsorial de hoje. Geralmente quem faz esse pedido de ajuda ao Senhor é porque descumpriu as regras de Deus, está no pecado e está se afundando cada dia mais neles. E é nessa hora que, enquanto Deus está longe e afastado dele porque ele está envolvido com os pecados, é que ele grita ao Senhor um pedido de socorro. E Deus sempre nos ouve, ainda que nós estejamos em pecado. Ele espera que nós possamos ter aquela conversão e aquela mudança dos nossos comportamentos. Se somos pecadores, fazemos coisas erradas, Deus espera que cada um de nós possamos nos afastar desses pecados e assim assumir para nós uma vida voltada e direcionada àquilo que Deus nos convida a viver, que são os seus mandamentos. Quem respeita os mandamentos de Deus, obedece às suas regras, ele poderá alcançar uma aproximação com Deus novamente. Mas enquanto ele se permanecer nos pecados, fazendo coisas erradas, Deus manterá uma distância dele, porque ele está servindo a Satanás. Mas Deus está com os ouvidos abertos a todo momento, esperando que ele busque através das orações ajuda, socorro, porque Deus está pronto para nos ajudar a todo momento, independente do pecado que nós tenhamos cometido, exceto o pecado contra o Espírito Santo, que não tem perdão. Então, se pecamos contra o Espírito Santo, não há perdão para isso. Mas, se você tem no seu coração que está extremamente arrependido, busque a Deus. Tente pelo menos buscar o perdão de Deus. Tente pelo menos resolver o seu problema com Deus. Porque Deus é misericórdia infinita. E sendo misericórdia infinita, há chances para todas as coisas nessa vida. Desde que você se converta e o seu coração venha a estar com Deus na profunda vontade de viver o amor de Deus. Assim como aconteceu com Paulo.
Paulo era um homem que matava homens que levavam a palavra de Deus, que levavam o amor de Deus às pessoas. E ele foi um dos grandes evangelizadores de Jesus Cristo. Ele sofreu uma conversão tão grande que passou a servir a Deus de tal forma que viu que ele não era nada se não servisse a Deus. Ele só se sentia alguém quando ele servia ao Senhor, porque ele estava extremamente arrependido de ter matado homens que levavam a verdade, que levavam o amor. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Evangelho de hoje. O nosso Evangelho de hoje vem nos falar um assunto até bem interessante. Vou dar um exemplo aqui sobre as questões da nossa vida. Vou falar sobre amizades. Durante muito tempo, hoje eu tenho meus 40 anos, e durante essa trajetória de vida minha, desde a minha infância, eu fiz muitas amizades. Passaram por mim vários tipos de pessoas, nas quais eu me envolvi com grande facilidade e com grande amor, que são pessoas que a gente entrega o nosso coração para poder sermos amigos e nos ajudar nessa caminhada e nessa trajetória de vida. É claro que alguns bons amigos e alguns também hipócritas, falsos, que acabam passando pela nossa vida. A vida da gente com relação às amizades é um vai e vem. Durante um tempo a gente tem uma amizade com fulano de tal e passa alguns anos, você tem que mudar de lugar, às vezes o seu ambiente é mudado. O exemplo, escola, você está na escola, você cria vínculos com algumas pessoas no maternal, depois cria vínculos de amizade no ensino médio, depois cria vínculos dentro de um curso técnico, depois numa faculdade, e você começa a trabalhar, começa a criar novas amizades, e várias pessoas vão entrando na sua vida e você vai aprendendo um pouquinho sobre cada uma delas. Você começa a ver quais são as pessoas que realmente são verdadeiras e quais são as falsas, quais permanecem durante anos na sua vida e quais que irão sair da sua vida. Eu ainda tenho amizades da época do meu pré, quando eu estudava aos 6 anos de idade na escola, e alguns corriam lá no portão de casa e gritavam pela manhã me chamando para poder ir à escola. E ainda crio vínculos e amizades com essas pessoas. Não como naquela época, que era uma época onde a gente se envolvia e se engajava juntos. Agora, vivendo uma vida diferente, mais distante, a gente acaba desfazendo esse vínculo e nos afastando um pouco. Hoje, na atual situação, eu tenho um grande amigo onde eu trabalho. E essa pessoa é uma pessoa, antes de eu trabalhar com ele, a gente trabalha em horários diferentes. Eu trabalhava na parte da manhã, num horário de 7 às 15 horas. Depois me transferiram para o horário de 15 às 23 horas. E ele trabalha nesse horário de 15 às 23 horas. Mas, enquanto eu estava no horário dos 7 às 15, que era na parte da manhã, quando me falaram que eu iria ser transferido para o horário da tarde, algumas pessoas chegaram para mim e me disseram: muito cuidado com esse rapaz, porque ele é mal educado, é ignorante, é grosseiro, é maldoso, citaram uma grande quantidade de adjetivos que desqualificavam ele como ser humano, que o tratavam como pessoa perigosa para se conviver e se aproximar. É claro que quando a gente recebe esse feedback das pessoas, a gente vai um pouco ressabiado, vai com um pezinho atrás, com medo de realmente ser verdade aquilo que as pessoas dizem. E foi então que eu comecei a conviver com essa pessoa e acabei descobrindo nele um grande amigo. Realmente eles tinham razão em algumas coisas, principalmente por ele se tratar de ser uma pessoa bruta, uma pessoa mais grosseira com as coisas. Ele não é delicado para conversar com as palavras, com o jeito de falar, com suas articulações, com o jeito até mesmo de trabalhar. É bem grosseiro ele, vou usar esse termo. Ele usa palavras simples, porque é um rapaz criado em situações simples. Então,
ele não tem a delicadeza com as coisas da vida. Mas, quando a gente conhece o coração dele, a gente percebe que o coração dele é muito mais mole do que o coração da gente. Ele é uma pessoa que ama muito a sua família, tem um cuidado extremo com a sua família, que tem um cuidado com aqueles que gostam dele e que se aproximam com ele. Ele é uma pessoa especial, uma pessoa que praticamente tem o seu coração pronto para entregar a todas as pessoas, mas pelo fato dele não saber conversar bonito, não ter palavras doces, as pessoas acreditam que ele é do mal, que ele é uma pessoa ruim. E é sobre isso que a palavra de Deus vem nos falar hoje. Nós, às vezes, ficamos julgando as pessoas, dizendo que elas são ruins e que elas são más por causa daquilo que nós enxergamos externamente e não nos envolvemos com essas pessoas para poder conhecer quem realmente elas são. E às vezes são pessoas maravilhosas e nós deixamos passar a oportunidade de nos aproximar delas porque nós passamos a ouvir os outros. Aí que nós temos que entender que esse que trouxe para nós um recado dizendo que aquela pessoa não presta, é que pode ser que não preste. Porque às vezes as pessoas que vêm nos trazer fofoca nos nossos ouvidos, nos induzir a nos afastar do amor ao próximo, é que são pessoas perigosas. Não que nós tenhamos que afastar dessas pessoas, mas nós temos que mostrar para elas quem é Jesus Cristo, ou fazer elas compreenderem que Jesus Cristo nos convida a ser amigos de todos, de nos aproximar de todos, de tentarmos conhecer quem são as pessoas e não sair julgando as pessoas por aí. É claro que nós sabemos que existem pessoas perigosas, os nossos pais ensinam isso para nós, nos direcionam exatamente a termos cuidados de nos aproximarmos das pessoas, mas isso não quer dizer que você não possa se envolver com elas. Você tem que se envolver para conhecer. E nós temos que compreender, nós temos que desprezar o materialismo, desprezar a carne e tentar nos aproximar do Espírito. Ver se realmente essa pessoa é boa ou é ruim. Quantas amizades nós deixamos de fazer com as pessoas na vida porque os outros nos disseram que as pessoas não prestam. Aí a gente fica sustentando a amizade com pessoas que nos fazem descumprir o mandamento de amar ao próximo como a ti mesmo. Aí nós ficamos ali presos a pessoas que nos fazem nos afastar de boas amizades só porque o outro às vezes é ignorante, mas que tem um coração mole igual qualquer coisa, né? Podemos citar uma gelatina. Uma pessoa às vezes tem um coração tão lindo e maravilhoso, só não sabe expressar. Meu pai é um exemplo disso. A minha criação com meu pai sempre foi um homem muito duro, grosso, casca grossa, né? Um termo bom para usar é casca grossa. Mas meu pai tem um coração enorme. É uma manteiga derretida com os netos que ele tem. Para quem conhece e se envolve com ele, percebe que ele é um coração enorme, uma manteiga derretida. Mas, quando a gente convive a início, para quem não conhece, não se vive diariamente com ele, pensa que ele é muito sério, que ele é um casca grossa. E na verdade, às vezes a gente deixa de ter grandes amizades porque não se permite se aproximar dos outros. Tenho certeza que você que está me ouvindo já passou por isso, conhece situações assim, já deixou de fazer amizade com outras pessoas porque deu ouvidos às pessoas que desrespeitam o mandamento de amar ao próximo como a ti mesmo, mas não faça isso mais. Dê ao outro a oportunidade de mostrar a você quem ele é. Depois que mostrar, que você irá julgar por si próprio se aquela pessoa merece a sua confiança ou não. É claro que, da mesma forma que Deus abandona aqueles que não confiam nos seus mandamentos, nós também temos que nos afastar de pessoas que não respeitam os mandamentos de Deus. É claro que se elas quiserem se aproximar de nós
Nós temos que dar a chance a elas de se aproximarem de nós. E é claro que nós temos que ser luz para elas mesmo de longe, para que elas olhem para nós e queiram se aproximar de nós e entrar na luz. A luz é o conhecimento da palavra de Deus, é saber o que realmente deve ser feito. Então, se alguém chega perto de você e fica te induzindo a desfazer amizades ou se afastar das pessoas, muito cuidado com essas pessoas, porque elas estão tentando apagar a tua luz, tentando afastar você dos mandamentos de Deus. Agora vamos, concluindo aqui a nossa liturgia da palavra, vamos dar uma passadinha nos nossos comentários de hoje. Eu estou aqui diante dos nossos comentários de hoje, vamos ler alguns deles aqui para vocês. O primeiro foi da Lenilza Pereira, que nos mandou: bom dia, Deus abençoe a sua pregação. Muito obrigado, Lenilza, que a paz do Senhor esteja contigo. A Odete Sobral nos mandou: bom dia do Senhor missionário, a paz de Cristo esteja com todos nós. Que o Senhor, em sua infinita bondade, nos livre dos invejosos. Peço oração para meu cunhado José Cleto de Lima, que testou positivo para Covid. Que o Senhor o abençoe com cura desse mal que afeta o mundo inteiro. Desde já, agradeço a quem puder colocá-lo em suas orações. Obrigado, Deus abençoe a todos nós. Então, aonde um ou dois estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, você que está me ouvindo agora, me ajude a Odete Sobral a colocar em oração seu cunhado José Cleto de Lima, que está com Covid-19. A gente sabe que a gente está perdendo muitas vidas por causa dessa doença e que Deus possa o ajudar a se livrar desse mal, que possa o retornar para seu lar com saúde, para sua família, trazendo alegria a todos e que ele possa ser instrumento de Deus para a evangelização da palavra. A Cláudia Barbosa nos mandou: peço oração para Domingo do Monte Carneiro Filho, pelo seu aniversário amanhã, dia 22/6. Que Deus e Jesus Cristo o ilumine e conceda o melhor na nossa vontade. Hoje eu estou fazendo o vídeo dia 21, mas ele será publicado dia 22, então esse vídeo será feito no dia 22. Um feliz aniversário para Domingo do Monte Carneiro Filho. Que Deus te abençoe, muitos anos de vida, saúde, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A Cláudia Barbosa também mandou bom dia. O Papetão 21 mandou: bom dia, paz de Jesus Cristo. Peço orações a todos os enfermos e tudo de tristeza e dificuldades que essa pandemia trouxe a todo mundo afora. Deus abençoe grandemente e tenha um abençoado domingo. Muito obrigado e que Deus realmente olhe por cada um de nós, por todas as pessoas que estão sofrendo com questão a essa pandemia. A Doreci Nascimento também mandou: e contigo também um abraço. Feliz dia do Senhor para nós neste dia abençoado. Deus, o Senhor, tem todo o poder de curar meus olhos. Não sei se tenho esse merecimento. Creio em Ti, Senhor. Gratidão, Senhor. Amém. Que Deus possa olhar pelos olhos da nossa Doreci Nascimento. E mandamos também para a Milênia Aparecida e para a Márcia Souza. Que Deus as abençoe. E que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Um abraço a todos.